Donald Trump vai ganhar as eleições agora em 2024 nos Estados Unidos. E o que isso pode ou não influenciar para a gente aqui no Brasil? Fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto. Tem muita especulação rolando sobre quem é que vai levar as eleições americanas agora em 2024. E você, quem você acha que vai vencer? Kamala, que é esquerdista, ou Donald Trump, que é de direita. Nesse cenário, né, tem muita especulação, muita gente aí falando que se a Kamala ganhar vai ser bom para o Brasil, tem gente falando que é o Trump, e eu fiz uma pesquisa. É claro que eu tenho a minha opinião, fiz a minha pesquisa e vou trazer aqui para vocês alguns dados e também vou acrescentar a minha opinião, é claro. Antes disso, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e comentar aqui o que você acha a respeito de tudo isso. Deixa aqui nos comentários para você ajudar aí o desempenho do canal. Então vamos lá, é o seguinte, segundo as casas de apostas, 63% de chance para o Donald Trump, 37% para Kamala. Para vocês terem uma ideia de quantas pessoas, né, ao redor do mundo estão engajadas nesse assunto, somam mais de 850 milhões de dólares de apostas feitas ao redor do mundo até o momento em que eu estou gravando esse vídeo para você. E no que isso reflete? Reflete a opinião, né, de grande parte do mundo. A gente tem visto aí em diversas matérias, né, aqui mesmo no Brasil ao longo dos últimos tempos, como esse nicho de apostas tem crescido e muita gente tem depositado aí boa parte da sua renda em apostas, seja esportiva, seja esses jogos do Tigrinho, entre outros. Particularmente eu sou contra, não faço apostas, não indico apostas e não recomendo para ninguém que entre nessa, né, principalmente a pessoa que tem aí uma tendência a viciar, vai se perder e vai se lascar. Mas enfim, voltando aqui ao assunto Donald Trump. O Donald Trump, nas pesquisas, né, igual essas que a gente tem aqui no Brasil, que geralmente são tendenciosas, ele marca pouco mais de 46% das intenções de votos dos americanos e a Kamala 48%, pouco mais de 48%, o que impacta, né, vamos supor, se tivessem esse resultado hoje, daria uma maior quantidade de votos para Kamala Harris e uma quantidade menor para o Donald Trump. Mas as eleições dos Estados Unidos são um pouco diferentes do que rola aqui no Brasil. E isso não daria a vitória para ela especificamente. Porque lá tem um sistema que o que de fato vai eleger o candidato são os votos dos delegados. Cada um dos mais de 50 estados americanos tem lá uma determinada quantidade de delegados e esses delegados aqui elegem os presidentes. Como que isso acontece? Qual que é a distribuição? Eu fui descobrir isso hoje também, né? Ainda não consegui assimilar aí de forma correta como que funciona essa danada dessa eleição americana, mas é o seguinte: são 538 delegados, compostos por 100 senadores, 435 deputados e 3 delegados de Washington que não têm senadores. Washington é a capital, né, dos Estados Unidos. E aí é o seguinte, o candidato, para ele ser eleito, ele precisa de metade mais um, no mínimo, né? Metade desses votos mais um, que seria equivalente a 270 votos. Ou seja, se Donald Trump tiver 270 votos dos delegados, ele está eleito, mesmo que ele tenha menos votos dos eleitores americanos. Ah, mas se o voto dos eleitores não denomina, né, não vai determinar qual candidato realmente vai ser eleito, então por que eles votam? Eles votam pelo seguinte fato: os delegados geralmente não são obrigados, né, mas geralmente eles acompanham os votos do seu estado. Ou seja, vamos supor que lá no estado X o Donald Trump teve
70% dos votos, os delegados desse estado vão votar no Donald Trump. Se no outro estado a Kamala teve 70% dos votos, os delegados vão votar na Kamala. Não são obrigados, né, mas historicamente eles seguem essa mesma linha de votação e acabam, portanto, né, votando em quem os eleitores daquele estado votaram. É meio bagunçado, né, mas é assim que funciona. Foi isso que eu consegui entender para poder trazer aqui para vocês. E é o seguinte, no que isso influencia aqui no Brasil, como que isso pode afetar ou não, já está afetando, na verdade, independente de quem ganhar. Toda vez que acontece uma eleição presidencial lá nos Estados Unidos, a economia do mundo inteiro é afetada. Por quê? A maior parte dos países que fazem comércio internacional utilizam o dólar. Então, só para você ter uma ideia, ó, o dólar no dia 1º de outubro, ele estava R$ 5,42. Hoje, no dia 1º de novembro, o dólar está R$ 5,82, uma alta de 40 centavos. Isso agora, mas ele oscila várias vezes ao longo do dia, então pode chegar no final do dia e ele está mais caro. O euro, no dia 1º do 10, ele estava R$ 6,04, ele já bateu um recorde de sei lá quanto tempo o euro não chega em tal valor, ele está em R$ 6,32. E isso, como eu disse, pode oscilar aí ao longo do dia. Ou seja, as eleições, até quando tem eleição presidencial no Brasil, a economia dá essa oscilação. Por quê? Porque o mercado financeiro, o mercado de acionistas e tudo mais, ele é muito especulativo. Então, por conta dessas especulações, vai oscilando, muita gente vende, muita gente compra, muita gente aposta, e aí tem essas oscilações. Ah, mas que diacho que isso vai afetar na vida do miserável do brasileiro? Vai afetar da seguinte forma: no ano passado, só com os Estados Unidos, nem está levando em conta outros países, só com os Estados Unidos, o Brasil diretamente, né, não é levado em conta comércio indireto, mas diretamente, o Brasil fez negócio em 75 bilhões de dólares. Isso custou, em reais, 432 bilhões. Se isso fosse feito hoje, teria um custo de 4,5 bilhões a mais, só por conta do preço que o dólar está hoje. Ou seja, já afetou a economia, isso reflete na prateleira do mercado, no combustível, em várias áreas, né? Por quê? Porque aqui está incluso diesel, está incluso matéria-prima para várias coisas, entre diversas situações, e tudo no Brasil é baseado em dólar, né? Infelizmente, tudo é baseado em dólar. O dólar subiu, os preços sobem para tudo que a gente for consumir. Tem coisas que levam mais tempo, né? Que não são influenciadas aí no dia a dia. Levam algumas semanas para ter influência, alguns meses. Outras a gente não sente o impacto porque é uma influência relativamente baixa. Mas, independente de quem ganhar, daqui a 2 semanas mais ou menos, a gente já tem um reflexo de queda porque o mercado começa a estabilizar. Na última eleição isso levou um pouco mais aí de 4 semanas para poder estabilizar, o mercado ficar de boa e as coisas voltarem um pouco para dentro da normalidade. Ou seja, agora partindo pro campo de: e se o Trump ganhar? O Brasil está lascado? Os imigrantes estão lascados? O que vai acontecer se o Trump ganhar? Cara, na minha opinião, todo mundo só tem a ganhar se o Trump vencer as eleições de 2024. O Trump é o seguinte: se vocês forem pesquisar, teve um crescimento, teve um crescimento do conflito entre a Coreia do Norte e o Japão alguns anos atrás. O Trump foi o único presidente do mundo que foi lá dentro da Coreia negociar com o Kim Jong-un uma paz. E o cara que estava elevando a produção de armamento nuclear, que estava fazendo testes constantes no mar bem próximo do Japão, parou. Chegou num acordo com ele. Não teve treta, mas teve uma negociação e parou. Agora olha só o que aconteceu ao longo do governo de esquerda do Joe Biden.
Guerra em Israel, guerra na Ucrânia, conflito subindo para tudo enquanto é lado. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele sempre foi e provavelmente sempre vai ser o regulador do mundo, cara. A maior economia do mundo, por consequência, muita gente se espelha, muita gente negocia e muita gente obedece. Ou seja, os Estados Unidos fraco, o mundo vai ladeira abaixo. Os Estados Unidos forte, o mundo fica controlado e dá uma estabilizada. Olha o desastre que foi, nem com o Barack Obama, hein? Barack Obama, que era de esquerda, não fez uma cagada tão grande quanto o Joe Biden fez na debandada lá do Iraque. O cara largou as traças, equipamentos, tanques de guerra, mísseis, um arsenal dos Estados Unidos ficou para trás. E ficou em poder dos terroristas que tomaram o país em horas, em poucas horas, não foi dias, não foi semana, em poucas horas os terroristas tomaram o país e os Estados Unidos, em uma manobra totalmente bagunçada, a comando do Joe Biden, largou as traças. Tudo aquilo que, desde lá do George W. Bush, já vinha sido controlado, né, através da situação lá do Iraque. E, enfim, voltando ao Donald Trump, o cara tem pulso firme, o cara sabe negociar e ele sabe levar, né, a diplomacia aí de uma forma que o Joe Biden não soube. Não dá para dizer que a Kamala não vai saber fazer, né? Ela é mais jovem, é mais articulada do que o Joe Biden, e então a gente fica nessa sinuca aí de bico. Se o Donald Trump ganhar, na minha visão, o mundo só tem a ganhar. Não duvido que em menos de 6 meses a guerra da Ucrânia chegue ao fim. De um jeito ou de outro, através de negociações e através de intervenção dos Estados Unidos, a guerra da Ucrânia vai chegar ao fim. Não acredito que vai escalar, né, para uma guerra ainda maior, com os Estados Unidos indo contra a Rússia. Eu acredito que isso não vai acontecer. Acredito sim que o Donald Trump vai conseguir mediar ali e vai chegar ao fim. Sobre Israel, não sei dizer especificamente. Acredito que nessa guerra específica de Israel, Donald Trump apoiaria Israel num combate mais incisivo contra os terroristas e contra quem se unir a eles. Detalhe, o país em si que escalou, né, o conflito contra Israel recentemente é aliado da Rússia. E aí entra um grande problema para sim escalar uma grande guerra mundial. Mas, como eu disse, o Donald Trump ele prefere a articulação e ele põe medo em muita gente. Então eu acho que ele conseguiria pôr um fim à guerra de Israel sem um combate direto para não escalar para uma guerra mundial. Tem esse ponto também que eu não estava considerando. Mas enfim, em todos os casos, na minha visão, o mundo só tem a ganhar com a vitória de Donald Trump. E eu quero saber a sua opinião. Quero que você deixe aqui nos comentários quem é que você acha que vai vencer as eleições dos Estados Unidos, Donald Trump ou Kamala Harris. Eu quero saber a sua opinião. E é claro que no dia 5 de novembro, que é a data das eleições, eu vou voltar aqui para poder contar para vocês quem venceu e como é que está o mercado, como é que está o câmbio no dia. O Brasil vai se lascar ainda mais ou o Brasil vai melhorar? Isso aí a gente só vai descobrir no dia 5 de novembro e você que assistiu até aqui só vai acompanhar se você estiver inscrito aqui no canal e se você deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo.